Você já parou para pensar por que nos tornamos tão cínicos? É isso mesmo, cínicos. Eu, você e todo mundo perto da gente. Você já reparou que as pessoas parecem não acreditar em mais nada? Não levam mais nada a sério? A gente saca logo que tem certas pessoas que defendem em público algumas ideias, mas através de alguns gestos, algumas falas, a gente chega e diz: sei não, eu acho que essa pessoa não acredita no que está falando. Pois é, parece que existe uma epidemia de cinismo no mundo. E eu não sei se você pensa assim também, como se o mundo fosse um grande teatro, um grande baile de máscaras, onde todo mundo é meio falso. Eu, às vezes, tenho essa impressão. Mas como que a gente chegou nesse momento, nessa situação? O filósofo Peter Sloterdijk, ele comenta sobre isso no seu livro Crítica da Razão Cínica. É um livro que me surpreendeu bastante, é uma leitura bastante recomendável. Bom, desde que pelo menos você tenha já alguma maturidade, porque pode ser chocante para algumas pessoas esse tipo de afirmação. Sloterdijk vai dizer que nós vivemos um período de crise de ação e de crise da esperança. Ele diz que o final do século XX, e acredito que isso continue também no século XXI, é um momento em que muita gente já acreditou em muita coisa e já se desiludiu demais para acreditar de novo, entende? Então seria algo como um esgotamento das ideologias, um cansaço das ideias. Nós meio que desistimos de acreditar em alguma coisa e começamos a pensar em termos práticos apenas. Nós fomos tão enganados por falsas promessas que a gente criou uma defesa emocional através do cinismo. Essa não é uma experiência tão distante de um brasileiro médio, concorda comigo? Nossa, a gente já passou por um monte de eleições, você deve ter votado para X e Y, sempre esperando a melhoria do país, um Brasil melhor, e o que aconteceu até agora? Eu me lembro de votar com meu pai ainda na eleição de 89, eu era pequenininho, e havia uma grande esperança por aquela ser a primeira eleição democrática no Brasil desde os anos 60, desde antes do regime militar, e olha o que deu. Então a gente prefere o sarcasmo, a gente prefere rir de tudo e não acreditar em mais nada. O problema é que isso causa uma corrosão nas relações sociais muito grande. Quando você acredita que nada muda nada e que tudo é meio fake, inclusive as pessoas ao seu redor, isso pode ter um efeito bastante negativo. E na verdade pode até reforçar o problema real que você notou. Tudo passa a ser alvo de riso. É como se todo mundo estivesse coringando, como dizem por aí. E pode prestar atenção. Hoje, se um vídeo não for engraçado, ninguém vai ver. Como tudo que era sério meio que fracassou, a gente aposta no riso como uma defesa. Você olha para o quadro político e vê a esquerda como ela está, aí depois você olha para a direita, também uma porcaria. Aí dizem que o mercado vai resolver as coisas e não resolve. Aí apostar no Estado também é coisa de maluco, não é? Aí você acredita que a fé não tem mais lugar no mundo e tenta viver sem ela, e aí tudo fica meio vazio, e depois passa a acreditar de novo, e aí você vai encontrar pessoas que não são tão honestas assim no ambiente religioso. Então essa decepção atrás da outra vai fazendo com que o mundo ocidental, principalmente, seja cheio de cínicos. Essa é a mensagem de Sloterdijk. O cinismo seria um resultado do fracasso de vários projetos de felicidade que o mundo nos ofereceu. Revoluções, ideologias, dinheiro, religiões, tudo isso parece ter se esgotado. Então o cinismo se torna uma ferramenta para você sobreviver a esse mundo meio absurdo que a gente vive. Só que essa sensação de impotência, de uma revolta que já se foi, já não é mais revolta, mas é só resignação, ela pode nos prejudicar bastante. Ela fortalece a sensação de desconfiança com os outros, de isolamento e de conformismo. E alguns vão se tornar conformistas e outros, nesse cenário, vão dizer o seguinte: já que o mundo é um grande baile de máscaras, eu vou passar a perna nos outros para me dar bem. Por isso que esse livro, que parece muito pessimista, ele acerta em alguns momentos, como esse aqui, quando ele diz que existem muitas pessoas que caminham para a picaretagem. Por isso que nós temos essa avalanche de picaretas pelo mundo querendo passar a perna em todo mundo. E o que fazer nesse cenário? Bom, uma coisa que eu posso dizer é que o cinismo ele pode ser também uma grande armadilha, muito perigosa. Porque o cinismo ele nos fecha para o que há de beleza na vida ainda. E há muita beleza para a gente ser grato. Então a gente tem que procurar caminhos de fugir do cinismo. E isso é bem difícil de fazer, porque o cinismo parece ser a melhor forma de analisar o mundo, não é? Você vai acertar muito mais as previsões que você faz em relação à política, à economia, ao mundo social, quando você aposta no caminho do cinismo. Mas aí é que tá. É impossível a gente viver sem confiar pelo menos em um projeto de felicidade. O fato é que nós estamos lançados no tempo, estamos lançados na existência, e cabe a nós vermos com o olhar que a gente tem, com as nossas ferramentas possíveis,
aquilo que pode nos promover uma vida plena, uma vida mais robusta, digna, que tem algum sentido e que tem algum propósito. E o que eu acho que é mais confiável é que a gente aposte numa vida mais simples, uma vida de valorização da família, dos amigos, da contemplação da bela arte também que existe, que é algo que também nos anima bastante, e, por que não, né, de uma espiritualidade, de uma fé, que, a meu ver, parece ser o caminho mais forte, mais sólido de buscar algum sentido para essa existência. Sempre desconfiar de projetos muito mirabolantes, muito ambiciosos. Infelizmente, a gente precisa ter esse pé atrás. Uma certa prudência é essencial, senão vão passar a perna em você. Também não acho que apostar em projetos mundanos de salvação, principalmente pela via da política, seja o melhor caminho. Se uma coisa a gente aprende ao estudar política, principalmente do século XX para frente, é que a política é uma sequência de frustrações. Ela até pode mudar o mundo, ela pode realmente alterar a realidade em certa medida, mas ela não atende os sonhos e o imaginário que os revolucionários acreditam que vão realizar. Aliás, cá entre nós, em geral, os políticos são pessoas bastante decepcionantes. A gente tem que entender que chegamos num ponto em que a vida social realmente é cheia de armadilhas, infelizmente. É difícil confiar nas outras pessoas, tá? Mesmo em amigos e alguns familiares. Imagina, então, confiar em pessoas desconhecidas, né? Mas a nossa postura tem que ser de construir essa fortaleza interior, de caminhar com prudência e de, se possível, estender a mão para o próximo, tentar criar um laço de confiança e valorizar aquilo que a vida tem de belo. E tem muita coisa de belo, sim. E você, o que acha de tudo isso que eu falei? Viajei demais? Bom, coloque seu comentário no nosso vídeo, inscreva-se no canal para continuar pensando alto comigo.